Idosos estão sofrendo com os memes e grosserias nas ruas durante a pandemia. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. As pessoas têm que respeitar as outras e ter empatia. A Organização Mundial da Saúde orienta que eles fiquem em casa por serem do grupo de risco. Mas o problema é que muitos deles precisam sair para ir à farmácia, ao supermercado, ao médico. E é nesse momento que muita gente, sem sensibilidade nenhuma, acaba ofendendo quem precisa, na verdade, de apoio. Sabe o que devia fazer em vez de ofender? É perguntar por vizinho idoso se ele precisa de ir na farmácia ou no supermercado, como muitos fizeram, né? Ao invés de sair xingando, de sair menosprezando. Vamos ver. Paulo tem 68 anos e mora em Poços de Caldas, no sul do estado. No município, a determinação é que apenas idosos com algum problema crônico fiquem afastados, o que não é o caso dele. Todos os dias, no caminho para o trabalho, o servidor público passa por situações constrangedoras. Eu estava levando um documento para a prefeitura quando um carro passou e gritou comigo: "Vai para casa, seu idoso". Não foi isso que ele falou. Mas vou dizer que foi isso. Então, o idoso, quando precisa ir à rua e tem que ir à rua, eventualmente, comprar um remédio, fazer uma compra no supermercado, ele não pode ser interpelado e ser constrangido dessa forma. Em meio aos apelos para que a população fique em casa, os idosos viraram alvo de memes na internet. A prática surte um efeito contrário à ideia de proteção da comunidade. A Associação Brasileira de Gerontologia repudia o preconceito contido nas mensagens postadas nas redes sociais. A entidade lembra que a produção e o compartilhamento desse tipo de conteúdo fere o Estatuto do Idoso. É uma forma de violência psicológica contra as pessoas idosas, discriminatória, vexatória. O especialista em envelhecimento afirma que, por causa do isolamento social, os idosos estão mais propensos a desenvolver depressão. Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho. E a sociedade, em geral, tende a tratar o envelhecimento como a margem da sociedade. O idoso como se fosse inútil socialmente. E a gente deve quebrar esses paradigmas, ou seja, essas formas de ver o idoso e mostrar sim que existem potencialidades com o envelhecer, no envelhecimento e das pessoas idosas. O momento, segundo ele, é de fortalecer a rede de apoio ao idoso, compartilhar carinho e se fazer presente. É importante que a família e a comunidade se unam no sentido de fortalecer as redes de apoio e os vínculos afetivos aos idosos, estabelecendo rotinas de ligação, por exemplo, 2 vezes ao dia, de videochamadas por aplicativos de celulares, para que esse idoso não perca o vínculo com a família e nem com a comunidade. Com otimismo em dias melhores, o senhor Paulo pede mais respeito. Pense no seu pai, pense na sua mãe, pense nos seus avós, se seria legal ele sofrer esse tipo de bullying. Parem de gravar esse tipo de vídeo e parem principalmente de compartilhar esse tipo de vídeo. O seu Paulo, o senhor deu o recado direitinho. Nós precisamos ter respeito pelos outros, até porque a população brasileira em 2030 vai ter mais idosos do que crianças. A pirâmide etária vai se inverter. Então, você que é familiar de um idoso que muitas vezes mora sozinho, que muitas vezes não sabe mexer na internet para fazer um pedido numa farmácia ou no supermercado, precisa auxiliá-lo, é o seu papel, até para pensar no amanhã. E os idosos também estão sofrendo, principalmente aqueles mais ativos, com o isolamento social, com a questão psicológica. Então, eles merecem, por nossa parte, todo o respeito.